Bom dia, hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Banco Central reduz taxa básica de juros da economia para 12,75% ao ano. Governo Federal lança programa de incentivo à agricultura urbana em escolas e áreas públicas. E a atividade do comércio cai 0,2% em agosto, após meses de estabilidade. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Comitê de Política Monetária do Banco Central fez um novo corte na taxa básica de juros da economia. A redução foi de 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa Selic passou de 13,25% para 12,75%. Na ata da última reunião do Copom, realizada no início de agosto, o comitê já indicava que faria cortes sucessivos. Com a queda, a tendência é que o crédito fique mais barato para consumidores e, claro, empreendedores, o que deve aquecer a atividade econômica. E ontem mesmo, a queda da Selic fez efeito no setor bancário. A Caixa Econômica reduziu a taxa de juros das linhas de crédito para clientes pessoa física e jurídica a partir de hoje. No consignado, a taxa média passa de 1,61% ao mês para a partir de 1,55%. Para as micro e pequenas empresas, o banco oferece capital de giro a partir de 0,99% ao mês. Um corte de 0,22 ponto percentual na comparação com a taxa anterior. As micro e pequenas empresas passam a contar com prazo estendido para pagamento da linha de capital de giro em até 60 meses e carência de 6 meses, a depender da modalidade. Os recursos podem ser utilizados para compra de estoque, adequação do fluxo de caixa, pagamento do 13º dos funcionários, entre outras necessidades, sem destinação específica. Também foram anunciadas facilidades para médias e grandes empresas. E agora vamos falar de crédito de cooperativas para os pequenos negócios. Elas são responsáveis por 3 em cada 10 novas operações. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o Weniston Ricardo Andrade Abreu, gerente adjunto da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae. Weniston, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Satisfação estar aqui com vocês novamente no canal Empreender. Weniston, você acredita que os bancos eles adotam aí uma postura mais conservadora com as micro e pequenas empresas, diferentemente do que acontece com as cooperativas? Sim. Na verdade, assim, as cooperativas elas têm uma grande vantagem porque elas praticam o que se chama de finanças de proximidade. O que significa isso? Elas conhecem, elas estão muito próximas daquele empreendedor. Então, ela conhece muito bem o negócio daquela empresa, né? O que, via de regra, os grandes bancos, né, as grandes instituições financeiras têm um pouco mais de dificuldade. Então, ela trata aquele empreendedor muito sob o ponto de vista de uma análise pura e simplesmente numérica, né? Então, a cooperativa ela consegue trazer um pouco mais uma análise qualitativa daquele empreendedor, daquele negócio. Por isso, geralmente, as cooperativas praticam condições melhores, né, de concessão de juros, de concessão de crédito para as micro e pequenas empresas, né? E essas condições melhores envolvem redução de taxas de juros, né, melhores condições de prazo. Então, assim, existe uma série de fatores que, no processo de análise daquele empreendedor, daquela empresa, a cooperativa tem uma certa vantagem competitiva em razão dessas finanças de proximidade. Weniston, nos últimos 6 meses, as cooperativas de crédito foram responsáveis aí por 3, né, em cada 10 operações novas de crédito. Com a queda anunciada aí dos juros, você acredita, ontem, né, pelo Banco Central, você acredita que essas operações elas podem crescer ainda mais? Com certeza, Bruno. As cooperativas elas vêm mantendo sempre um processo de crescimento gradual e constante na concessão de crédito para a micro e pequena empresa.
faz parte da estratégia dos diversos sistemas cooperativistas que operam no Brasil, esse crescimento da carteira de crédito para micro e pequenas empresas, né? Então, a gente acredita que isso vai ser um fator, essa redução da taxa básica de juros, ela vai ser um fator também muito importante, que logo, logo vai estar repercutindo numa redução ainda maior nas taxas praticadas pelos sistemas cooperativistas. Weniston, muitos micro e pequenos empreendedores alegam que buscar crédito, financiamento junto às instituições financeiras é muito burocrático. Na sua visão, qual é o percentual do índice de taxa de sucesso nos pedidos feitos junto às cooperativas? Geralmente, via de regra, as pesquisas que o Sebrae faz apontam que o nível de concessão ele é maior nas cooperativas, né? O fator é justamente aquilo que eu falei no início da nossa entrevista, essa finanças de proximidade. Como a cooperativa ela conhece melhor o negócio, né, do cooperado, então a taxa, o índice de conversão, né, das operações, dos pedidos, ele acaba sendo bem maior, né? Então, isso é uma grande vantagem também das cooperativas. E aí eu destaco, Bruno, um ponto importante que também influencia. A cooperativa, o modelo de negócio da cooperativa, o empreendedor, ele não é só um cliente, ele também é um dono da cooperativa, né? Porque o modelo de negócio da cooperativa, o cooperado, ele faz parte do negócio, ele também pode tomar decisões em conjunto com a cooperativa. Então, isso também facilita esse processo de conhecimento da empresa e de conversão, porque o próprio empresário ele tem mais confiança na cooperativa e vice-versa, e a cooperativa nele também, né? Para aquele empreendedor, Weniston, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, na verdade, o que é que ele precisa fazer para conseguir aí um crédito junto às cooperativas? Ele precisa primeiro identificar na região dele onde tem uma unidade de um sistema cooperativista, né? Então, nós temos diversos sistemas cooperativistas hoje no país. Os principais deles são o Sicob, o Sicredi, a Cressol e a Unicred, né? São 4 sistemas cooperativos que são sistemas que a gente chama de sistemas confederados, né? Então, eles estão atuando basicamente no país inteiro. E existem alguns sistemas menores também, mais regionais, né, na região sul do país também, por exemplo, a Ailos. Então, o primeiro ponto é ele identificar onde tem uma unidade da cooperativa, se dirigir a essa cooperativa, entender como é que é o processo, né, de adesão, de associação à cooperativa, né, quais são as linhas praticadas e tomar a decisão de se associar, né, de ser um cooperado daquela cooperativa e passar a se beneficiar de todos os produtos e serviços financeiros que essa cooperativa oferece. Lembrando que a grande maioria desses sistemas cooperativistas que eu falei, eles oferecem praticamente todos os serviços financeiros que você encontra em grandes instituições financeiras, em grandes bancos. E para aquele empreendedor que ainda não sabe o que fazer ou qual valor buscar junto a uma cooperativa, o Sebrae está aí para isso, né, Weniston? Exatamente, Bruno. Nós temos em todas as nossas unidades condições de estar orientando esse empresário, esse empreendedor, nesse processo de orientação pré-crédito, né? Nós temos um programa que se chama Crédito Orientado e Assistido. Então, a gente faz exatamente esse processo de orientação para ele. Às vezes, até ele está buscando um dinheiro porque ele está com alguma dificuldade de fluxo de caixa e tal, mas, às vezes, se ele tomar algumas decisões gerenciais e administrativas no negócio dele, ele pode até ser que não seja necessário ele assumir esse endividamento, né? Então, o nosso time do Sebrae tem condição de orientar os empreendedores nesse sentido também. Weniston Ricardo Abreu, gerente de capitalização do Sebrae, quero aqui mais uma vez agradecer sua participação conosco, ao vivo, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, Bruno. Estou sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço. Um abraço. E os donos de restaurante começam a repassar aos clientes os custos dos insumos que estavam represados. Vamos conferir na reportagem. Omelete com salada. O prato é leve, bonito, nutritivo, mas como a Kelly almoça todos os dias fora de casa, acaba pesando no bolso. A média de quanto você gasta por mês só com comida fora de casa ou você nunca parou para fazer essa conta? Já parei. Deu uma média de uns R$500. Não tem jeito. Na correria do dia a dia, a gente acaba comendo fora de casa. E desde uma refeição completa, como almoço e jantar, a um lanche como esse aqui, tá tudo mais caro.
Nos 6 primeiros meses do ano, o preço para comer fora de casa subiu mais do que a inflação oficial do país no período. Uma das explicações é que o setor vinha segurando os repasses de outras contas, como gás, energia e água, para não encarecer os pratos. E o que agora, com a inflação mais sob controle de um modo geral no Brasil, esses custos estão se recompondo e os preços dos restaurantes estão entrando nos preços que têm que ser os corretos. São aqueles preços suficientes para a sustentabilidade do negócio. Este restaurante São Paulo não faz reajustes há um ano. Agora não vai ter jeito. Chegou a pagar quanto de luz aqui há um ou um ano e meio atrás? Já cheguei a pagar 4, 5. E hoje? Já 9 mil reais. E aí na comida está pretendendo por uma margem pequena maior, que senão a saúde do seu estabelecimento... Não consegue. A gente também precisa comer. Mesmo com as altas, a tendência, segundo especialistas, é de estabilidade nos preços da alimentação fora de casa até o final do ano. E em breve deve haver aí já um arrefecimento disso, de tal forma que a inflação da alimentação fora do lar esteja mais em composição com o restante da inflação no país. E no próximo bloco, caem as vendas no comércio varejista em São Paulo. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Após meses de estabilidade, a atividade do comércio caiu 0,2% em agosto. 3 dos 6 segmentos pesquisados pela Serasa Experian contribuíram para a variação negativa. Tecidos, vestuário, calçados e acessórios. Veículos, motos e peças e supermercados, alimentos e bebidas. Em comparação a agosto de 2022, o crescimento da atividade foi de 1,7%. E, particularmente em São Paulo, o comércio varejista segue instável. De acordo com a Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, em parceria com o Instituto Propag, em agosto, as vendas no estado caíram 3,6% na comparação com agosto do ano passado. Apenas o setor de artigos farmacêuticos apresentou resultado positivo, com alta de 1,1% no volume de vendas, no comparativo anual. Mudando de assunto, os pequenos agricultores de cidades poderão ter crédito em financiamento rural. Este é um dos benefícios do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana lançado pelo governo federal. A ideia é estimular as pequenas hortas em escolas e áreas públicas, muito comuns hoje nas grandes cidades. Quem explica é a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli. Diante do desafio que é, por um lado, garantir a segurança alimentar e nutricional nos centros urbanos e, por outro, também nós conseguimos garantir cada vez mais práticas sustentáveis de agricultura nas cidades que usem manejo sustentável, foi firmada essa parceria na qual cada ministério se compromete em desenvolver determinadas ações. Então, no nosso caso, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós, por um lado, vamos passar a considerar esses agricultores urbanos e periurbanos dentro do cadastro da agricultura familiar, abrindo as portas para uma série de políticas públicas como assistência técnica, o crédito, o financiamento rural e uma série de outras ações que envolvem a política agrícola destinadas para os agricultores familiares. Os agricultores urbanos e periurbanos, eles têm características específicas, eles estão utilizando áreas urbanas para essa produção. Às vezes as hortas acontecem dentro de unidades básicas de saúde, dentro das escolas, dentro de áreas públicas que não estão sendo utilizadas, mas também existem aqueles agricultores que já estavam nas cidades quando a malha urbana se expandiu e que eles passam a ficar dentro dessas áreas. E a gente quer que esses agricultores também possam continuar realizando esse trabalho de produção de alimentos. Nós vamos agora financiar essas redes da agricultura urbana e periurbana que acontecem nos grandes centros. Nós também vamos estimular essas unidades de referência, então, para a criação de hortas urbanas em várias cidades. E quem é agricultor urbano e periurbano que está ouvindo, pode já procurar o cadastro da agricultura familiar. Ao se cadastrar ali como agricultor urbano e periurbano, vai ter uma possibilidade dentro do cadastro
passa também a ser beneficiário de várias políticas públicas que já existem para estímulo à sua pequena produção. O assunto agora é sustentabilidade. Falta um pouco mais de 2 anos para a COP30, o evento ambiental mais importante do planeta, que será realizado aqui no Brasil, lá em Belém do Pará. Além do setor público, micro e pequenos empreendedores precisam estar preparados para as demandas de um evento desse porte. E quem fala um pouco sobre esse assunto agora ao vivo com a gente é o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno. Superintendente, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. É um prazer falar com você e com todos os espectadores que gostam, entendem e querem cada vez mais avançar nessa pauta que muda o planeta, que é o empreendedorismo. É verdade, superintendente. O Rubens, como é que está a expectativa aí dos micro e pequenos empreendedores aí no estado? Não vou falar só de Belém, não, da capital, não, mas o estado como um todo, porque acaba movimentando todos os empreendedores no estado, né, superintendente? É isso mesmo, Bruno. Na verdade, a Amazônia toda já está com a COP em dia. Nós já iniciamos a COP. A COP, para nós, a Amazônia já começou, que certamente é uma pauta que vai mudar a nossa história, vai deixar, sim, um grande legado para a Amazônia e para o Brasil. E com esse objetivo, nós já estamos, sim, nos preparando, e o Sebrae tem sido fundamental dentro dessa preparação como articulador desse grande processo. Então, a ONU já vem fazendo visitas, o governo do estado é o grande capitão desse processo como um todo, aqui em Belém do Pará, e dessa forma já tivemos eventos grandes aqui que já antecedem a COP, como, por exemplo, os diálogos amazônicos, o encontro de todos os chefes de estado da Amazônia Legal estiveram aqui agora em agosto, setembro, todos os meses tem algo muito específico que pauta a Amazônia para nos prepararmos, sim, para termos uma COP muito importante em novembro de 2025. Rubens, falando dos benefícios, quais aqueles que vão, de fato, beneficiar principalmente os pequenos negócios, os pequenos empreendedores? Olha, Bruno, a expectativa é que a ONU consiga reunir nessa Conferência das Partes, que é a maior conferência do mundo que traz a pauta climática como linha central, mais de 80 mil pessoas. Então, a expectativa é termos aí 80 mil entes adicionais que discutem sobre clima, que discutem sobre a Amazônia de maneira geral. Agora, o que é mais importante, dentro da Amazônia. Então, não há lugar melhor para se falar de clima do que na Amazônia, e essa pauta ambiental é importante. Dessa forma, nós estamos preparando os hotéis, as hospedarias, os nossos parceiros, os nossos clientes de clientes e bebidas, a economia criativa, a mobilidade urbana e vários outros eixos estão sendo preparados. O Sebrae tem direcionado os seus eixos em cima de sustentabilidade, de inovação e de pluralidade, como sendo o eixo principal, os eixos principais de atuação em que 4 grandes áreas são trabalhadas que eu mencionei: a mobilidade urbana, a hospitalidade e hospedagem, a economia criativa e também toda a cadeia de alimentos e bebidas. E dessa forma, os nossos restaurantes, os nossos motoristas de aplicativo e de táxi, os nossos hotéis, os nossos artistas, o nosso saber ancestral, essas pessoas estão sendo trabalhadas com língua estrangeira, com o olhar de serem empresários e sabermos receber esses 80 mil clientes que estarão aqui. E dessa forma, o que nós queremos deixar, como eu disse anteriormente, é um grande legado das pessoas entenderem que, discutir a Amazônia dentro da Amazônia é uma pauta importante, e 2, todas as pessoas que aqui estiverem, o Sebrae estará atuando de maneira direta com esses empreendedores para nós recebermos essas pessoas e, quando elas saírem daqui, serem, sim, grandes propagandistas da Amazônia, do nosso estado, enfim, do Brasil, falando que o Brasil, sim, sabe receber dentro da Amazônia. Rubens, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da agência Sebrae COP30. Muito bem, essa agência foi uma agência detalhadamente pensada para os clientes que vão atender essas pessoas que estarão aqui em novembro de 2025. Então, o trabalho já começou, nós estamos já com grandes trilhas de capacitação para os nossos empreendedores, então é mais uma agência Sebrae, porém, é uma agência completamente linkada aos eixos de trabalho que o Sebrae escolheu para trabalhar. É importante mencionar que o governo do estado é o grande capitão desse processo
E dentro disso, o governo tem trabalhado diversos eixos e desses eixos, dessas grandes áreas, nós escolhemos essas 4. Por exemplo, já iniciamos trabalhos com motoristas de aplicativo, com motoristas de táxi, com os nossos navegadores aqui dos barcos da região, que também são pessoas que fazem parte da mobilidade urbana, e essa cadeia já começou o seu treinamento para saber atender melhor o cliente, para trabalhar diversas línguas estrangeiras para poder ter um diálogo com esses clientes, para a gente começar a colocar também sistemas de pagamentos específicos, porque no Brasil o Pix é uma prática muito grande e quando o estrangeiro chega aqui ele não consegue passar Pix, porque isso é para cidadãos brasileiros ou que tenham conta no Brasil, e dessa forma a gente começa a trabalhar, já iniciamos esse trabalho com esse eixo. Da mesma forma, criamos dentro do Sebrae, dentro dessa agência, por exemplo, o COP30, nós colocamos um container e montamos um quarto de hospedagem, um hotel, um quarto de hotel em forma de container, para mostrar, por exemplo, para os empreendedores de hospitalidade, que é um grande eixo necessário nós aumentarmos, por exemplo, o nosso número de unidades hoteleiras, de unidades de hospedagem, melhor dizendo, que é possível nós fazermos um container, por exemplo, dentro das ilhas de Belém ou dentro das áreas metropolitanas e mostrar como manejar esse hotel. Então, a parte de hospitalidade também está sendo trabalhada. Hoje, por exemplo, especificamente hoje, teremos uma reunião com o Exército Brasileiro. Estão vindo aqui pessoas do Exército daí de Brasília para nós falarmos sobre como o Sebrae pode ajudar o Exército Brasileiro nesse processo de hospitalidade, porque as casas dos militares estarão sendo direcionadas também para a hospedagem desses estrangeiros e o Exército vai montar uma grande bateria de contêineres para hospedar os seus militares nesse período, para deixar essas casas completamente prontas e nós entraremos também nessa atuação. Da mesma forma, na parte de economia criativa e alimentos e bebidas já estamos completamente direcionados e iniciando, ou seja, a agência Sebrae COP30 é também um direcionamento que nós do Sebrae vimos a grande oportunidade de direcionar um trabalho completamente alinhado à necessidade dos clientes que vêm para cá e nós treinarmos os nossos empreendedores, os nossos empresários daqui da Amazônia Legal. Ou seja, todos os setores da cadeia produtiva já estão preparados para receber esse grande evento que trata aí de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente. Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae Paraense, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e que de fato o Brasil, que o Estado do Pará se prepare para receber esse grande evento e essas milhares de pessoas que vão passar aí pelo Estado. Superintendente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Bruno. E um convite fica estendido a todos os brasileiros que amam a Amazônia, que venham até nós para nos ajudar também a fazermos uma COP diferente, uma COP importante. E o que é mais legal, o assunto dentro da Amazônia será uma COP completamente diferente de todas as outras que aconteceram. Muito obrigado. Um abraço. Um pouco da capital francesa na capital da República. Um empreendedor francês viu a oportunidade de oferecer algumas das melhores iguarias de seu país aos clientes de Brasília. E o negócio só tem prosperado. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Croissant, brioche, pão de chocolate, de calabresa e de gorgonzola com nozes, além de uma variedade de baguetes. Essas são algumas das especialidades da padaria e cafeteria Cardabelli. A ideia por aqui é oferecer aos clientes um gostinho da França em Brasília. A gente tenta trazer uma coisa mais francês tropical. Uma mistura do sul da França com uma mistura de um pouquinho do Brasil, aquele negócio bem verde, cheio de plantas, bem ornamentado. E tendo o principal, a panificação francesa. Itens, os pães franceses de maior qualidade, feitos de forma tradicional e com receitas francesas. Mas isso aqui dentro do Brasil. Toda a produção é diária, feita nessa cozinha industrial. O trabalho começa cedo, por volta das 4 da manhã. As receitas foram trazidas pelo empresário Benoît Ratabou, que se formou em panificação na França. Natural do país europeu, ele veio ao Brasil a passeio e viu na capital federal uma boa oportunidade de abrir um negócio. Eu fui um dos primeiros, Eu sou um dos primeiros franceses mesmo a chegar no Brasil com essa proposta em Brasília.
E, de fato, em alguns anos, o interesse para o público, né, em geral, foi muito grande. Assim, foi uma demanda muito grande em relação a produto de qualidade, fermentação natural. Então, isso a gente viu isso para o pão, a gente viu isso também para o café, para a cerveja. Tem alguns tipos de produtos que faz alguns anos que está começando ali essa produção mais artesanal. Além do consumo aqui na loja, o empresário vende no atacado. Ele comercializa para outras empresas, como, por exemplo, restaurantes, hotéis, entre outros estabelecimentos. Esse tipo de negócio, B2B, começou na época da pandemia e se tornou o segundo pilar da empresa, alcançando 30% do faturamento total. Aí foi um segundo, um terceiro. Um pessoal de Goiânia veio atrás do croissant daqui. E aí, em alguns meses, eu percebi uma oportunidade de negócio. Então, agora a gente vai atrás, faz captação de cliente, sim, para poder aumentar nossa carteira, né, de B2B. A gente vende para as outras empresas. Então, cafeterias, restaurantes, hotéis também. Dona de uma hamburgueria em Brasília, essa empresária viu na parceria com a Cardabelli a possibilidade de agregar valor ao produto. Nós sentamos com o Benoit, aqui da Cardabelli, para poder desenvolver pães específicos para a nossa hamburgueria. Então, não são os mesmos pães que ele tem na vitrine, são pães desenvolvidos de fermentação natural, também como todos os outros dele, mas são em formatos específicos para a gente, para adequar o nosso negócio. A Silvia é uma cliente assídua, mora a cerca de 30 quilômetros da padaria. Apesar da distância, ela não deixa de fazer aquele lanchinho da tarde na Cardabelli quando passa pela região. E também isso me lembra muito minha mãe. Minha mãe era francesa. Cantava o hino da França, assim, maravilhosamente, né? Então, isso me lembra muito e é bem acolhedor esse lugar aqui, eu gosto muito. Aqui você tem que provar, o croissant, assim, é um espetáculo. Que delícia, né, gente, essa hora da manhã. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com meu colega Sebastião Garcia. Eu fico por aqui, até amanhã. Tchau!